Queridos, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar o seu coração, a sua mente, a sua vida, a sua casa, neste momento do culto em seu lar, o culto da família central de Praia Grande. Assim nós iniciamos aqui este momento de louvor, de adoração, de meditação para as nossas vidas, num propósito de estar buscando a presença de Deus e também nos descansando nele. Haja vista, vivemos momentos de muitas dificuldades, de perigos, momentos de angústia, de tristeza, de anseios, e Deus é aquele que nos supre, que nos sustenta, que traz esta paz que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz da paz de Deus que excede a todo o entendimento. Que esta paz, que ela seja suficiente para inundar a sua mente, inundar a sua alma, seu coração, a sua vida, e eu completo a sua casa, a sua família. Que Deus nos abençoe nesta noite. Nós vamos iniciar aqui orando, buscando a presença de Deus. Então, oremos. Eterno Deus e Pai Celestial, ó Deus, como é bom estar na Tua santa presença, Senhor. E como é bom poder meditar em Tua santa palavra e buscar também o conhecimento, as realidades da vida espiritual que necessitamos em nós para vivermos bem em momentos de guerra, momentos difíceis. Que o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada, nos dando segurança, fortalecimento, refúgio, nos dando a certeza de que o Senhor está conosco e por isso não falharemos, não iremos nos sucumbir diante dos problemas, dos percalços da vida. Que o Senhor seja o nosso guia, o nosso protetor, o nosso refúgio bem seguro e fortaleza. Fica conosco, Senhor, nesta noite. Eu te peço uma bênção especial em favor de todos os nossos queridos irmãos, amigos que estão nos ouvindo nesta noite. Nós temos alguns irmãos, ó Pai, lá em Recife, como a Kátia e outros mais, o Pedro e outros, Pai. Tu sabes quem estão lá nos ouvindo neste momento. Vá ao encontro deles com a Tua paz, com a Tua bênção e derrame sobre eles a Tua graça e toda a Tua proteção. Também seja aqui com os nossos irmãos, aqui na Praia Grande, Estados Unidos, aqui no estado de São Paulo, Bahia e em outros lugares, que o Senhor possa visitá-los. E seja conosco aqui também, Senhor, que estamos na incumbência de transmitir a Tua palavra, que o Senhor seja também a nossa unção, a nossa inspiração, de maneira que sejamos usados como porta-voz da Tua palavra para todo o Teu povo. Unge-nos, ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, com a Tua santa palavra e fala conosco a cada momento e dá-nos a segurança de que necessitamos. Assim pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E assim, queridos, nós vamos louvar a Deus, como nós temos feito ultimamente, cantando a capela. Nós vamos cantar um hino que fala sobre segurança. O título do hino é Estou Seguro. O hino do nosso Inário Cantor Cristão, que se encontra no número 314. Tá? Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Então a pastora vai cantar e eu vou estar acompanhando ela nesse momento. Eu convido a todos aí a estar também cantando conosco este hino. Amém, amados? Glória a Deus. Que consolação tem meu coração,
coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Graças a Deus. Que Deus aplique em nossos corações a letra e a melodia deste hino que nós cantamos como declaração de que nós estaremos junto ao Senhor e descansando nesse poder, no poder de Deus. Que Deus assim nos abençoe nesta noite, que está um pouco fria, mas também a noite gostosa que podemos sentir a augusta presença de Deus. Assim, queridos, nós vamos ler um salmo que fala sobre a fé perfeita em Deus. Esse salmo é o salmo dos filhos de Corá, é o salmo 46. Um salmo assim muito bacana que a gente gosta sempre de ler nos cultos de oração ou em momentos de aflição. Então, o salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia ou nas tribulações. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu.
O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, fazendo aqui uma combinação do primeiro versículo e o segundo com o 10º. O primeiro e o segundo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, de acordo com a versão, na tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. E o verso 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Nós temos aqui um Deus poderoso e temos também um povo que crê e que busca neste Deus esta segurança, esta paz em momentos de angústia, em momentos de tristeza. E esse texto, queridos, nos leva a refletir sobre uma pergunta. A pergunta é: por que invocamos o nome de Deus? Você já se perguntou isso aí alguma vez? Por que invocamos o nome de Deus? Se não, você pode fazer esta pergunta agora mesmo. Por que invocamos o nome de Deus? É bom lembrar aqui, em relação a este salmo, a este contexto histórico, aqui no caso deste salmo, refere à invasão de Judá por Senaqueribe durante o reinado do rei Ezequias. Nós encontramos essa história no segundo livro dos Reis, capítulo 18, 13 ao capítulo 19, até o verso 37. Então, nós temos aqui esse salmo bem colocado naquele momento histórico em que o povo de Deus, ali o povo de Israel, passava por um momento muito difícil de tribulação, incerteza, medo e tantas outras coisas mais. Portanto, vejamos que este salmo é um salmo de confiança e ação de graças. Focaliza aqui o majestoso Deus de Israel e também o seu refúgio, como lemos aqui os versos 1 ao 3. É exatamente aqui como os filhos de Corá coloca neste Salmo 46. Então vejamos, de acordo com o seu contexto aqui, nós encontramos, por exemplo, a cidade de Deus. E a cidade de Deus aqui refere a sua segurança para o homem. Nós vivemos no meio urbano e sabemos que há uma insegurança muito grande. Mas quando Deus está na cidade, eu não diria apenas na cidade ou na periferia da cidade, mas no meio da cidade, isso transmite segurança para todos nós. Isto está aqui registrado nos versos 4 a 7 deste Salmo 46. E os versos de 8 a 11 faz referência ao livramento de Deus, a sua paz sobre nós. Tá?
Então essa palavra é uma palavra que a gente quer muito ouvir e tomarmos posse dessa palavra. Ou seja, uma frase aqui, né, o livramento de Deus. E esse livramento de Deus, como eu disse aqui agora, fala da sua paz sobre nós. Pois quando estamos sob os cuidados de Deus, né, sob a égide de Deus, do Senhor, então ficamos em paz com a gente mesmo e também em relação com as coisas externas, né, que estão à nossa volta. E que essas coisas nem sempre são coisas fáceis ou boas. O apóstolo Pedro diz que o leão está à nossa volta, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele diz, submetei, pois, sob a potente mão de Deus, e ele vai fazer algo tremendo em nossas vidas. E ele vai nos livrar, vai nos proteger, vai nos dar o livramento. Ok? E o coisa ruim, vai embora. Ele não consegue ficar na presença de Deus. Então, levando aqui o nosso tema, ou lembrando aqui o nosso tema, então o nosso primeiro ponto é: por que invocamos o nome de Deus? Diríamos, primeiro, Deus, ele é refúgio, é fortaleza e é socorro. Então, Deus, nós invocamos o nome de Deus porque ele é refúgio, é fortaleza e socorro. Pensamos, então, nessas três palavras, que Deus é refúgio, fortaleza e socorro. Como refúgio, Deus é o lugar seguro onde alguém possa se refugiar, onde alguém se refugia. É um lugar seguro onde todos nós queremos estar e buscamos em momentos de insegurança. O Senhor é o nosso refúgio. Deus é asilo para quem foge ou se sente perseguido. Ele é aquele lugar onde a gente não tem problema, não tem medo do que possa nos acontecer. Estamos refugiados. Deus é o meio de que serve o perseguido para escapar do perigo. Então, se nós estamos sendo perseguidos, correndo risco de morrer, perigo, de vida, Deus é o meio para onde devemos nos direcionar a nossa oração, os nossos pensamentos, que possamos até Ele, ao meio, para que ali estejamos seguros. Então veja que Deus também, Ele é abrigo. Quando fala do abrigo, Ele é o amparo, o asilo, Ele é a defesa e é também, por assim dizer, a nossa proteção. Isto, amados, são palavras de Deus naquele contexto de 2 Reis, um contexto de consolação, de paz para o povo que estava aflito. Veja que Deus, Ele é um acolhimento seguro para dar proteção ao desamparado, aquele que se encontra sem nenhum amparo, sem recursos, sem segurança física, política, etc. Ele é esse acolhimento. Assim nós podemos dizer que Deus é o recurso, Ele é o remédio para a enfermidade e Ele é o porto seguro para quem está à deriva, buscando um lugar em que possa estar, que possa se firmar. Então Deus, Ele é tudo isso para nós, no que diz aqui na nossa primeira palavra, o refúgio. Mas também nós podemos ver aqui, em segunda instância, aqui em segundo lugar,
Deus é também fortaleza. Essa palavra bacana, né? Essa palavra não é distante de nós, porque a Miriam é de Fortaleza, né? Já nasceu em Fortaleza. E essa palavra a gente guarda muito na nossa mente, no nosso coração. E quando aqui que a palavra nos fala que Deus é fortaleza, o salmista está querendo dizer com isto que Deus é a qualidade, né? A qualidade de ser forte, né? Do que fala do ser forte, que tem vigor, do que é poderoso. Ele é fortaleza. É isso que o salmista expressa, tá? Que ele tem vigor, ele tem poder. Ele nos dá essa garantia. Os homens da Idade Média e aqui do início do nosso Brasil, se usava muito os castelos, né, os fortes. Aqui nós temos o Canto do Forte, aqui na Praia Grande, né, que tem os canhões antigos, né, tem outros lá em Guarujá, e por aí afora, em todo o Brasil, nós encontramos esses lugares fortes, aquela fortaleza, para resistir aos ataques do inimigo. Então Deus é fortaleza. Também isso quer dizer que Deus as 4 virtudes cardeais, o qual não se deixa abater por revés e infortúnios. As coisas da natureza que muito nos abala, né? Anteontem, por exemplo, deu um vendaval aqui e revirou as telhas da minha casa. Lá em cima está tudo revirado as telhas, né? Por causa do vento muito forte, quebrou telhas da casa do vizinho. Depois vou ter que pagar as telhas da casa do vizinho, que foi o vento que quebrou, né? Então era o vento que tinha que pagar, não era eu, né? Mas para não ter problema, vou ter que pagar as telhas do vizinho também. Fiz contato com o pedreiro, ele vai vir assim que parar de chover, porque se ele pisar lá em cima é perigoso escorregar e cair de uma casa muito alta, e caindo daquela altura é perigoso até empenar o osso da língua, é muito perigoso. Então, mas nós ficamos preocupados. Quando o vento começou a assoviar aqui na janela, eu comecei a clamar a Deus. Irmãos, essas coisas, ventania, ciclone, tsunamis e terremoto, vulcão, nada disto abala a Deus. Nada disto incomoda a Deus no sentido de o abatê-lo. Não, de maneira nenhuma. Por isso, Deus é segurança. Ele é solidez, energia e também constância. Quando nós clamamos a Deus, Ele fica conosco e estará conosco para sempre. Ele não vai nos abandonar, mas permanecerá, como diz o salmista, firme como os montes de Sião. Assim, já cantava o grande reformador Martinho Lutero, né? Ele dizia lá na sua canção que Deus é castelo forte. E ele cantava, né? Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Então Deus foi isso para Martinho Lutero no momento de grande aflição, momento em que a sua vida estava correndo o risco de morrer pela Igreja Católica, pelo Papa da época, né? Então é isto. Deus é castelo forte para nós. Mas também, em terceiro ponto aqui, dentro do nosso primeiro, em terceiro lugar, Deus é também socorro, né? Você sabe o que é socorro, né? Você tem alguém doente aí e tal, liga para no seu número agora eu me esqueci, acho que é o 192, e vai lá, o carro sai passando por cima de tudo e de todo, cortando pela direita, pela esquerda, e vai para te socorrer, para te dar a garantia de vida. Então, aqui o salmista diz que Deus é socorro bem presente. Ou seja, a ação, o efeito de socorrer, de ajudar, de auxiliar, apoio, também até no alimentar.
Veja que a assistência de Deus aqui vem como um fim, ou com o fim de favorecer, de trazer proteção, de trazer recurso e de trazer o remédio para a cura do corpo e também a cura da alma, a cura, por assim dizer, espiritual. Então, ele é o remédio. Mas também, Deus é aquele que dá o que se dá, vamos dizer assim, para auxiliar ou socorrer alguém com ajuda. Ele propõe este auxílio para nós, né, em nos socorrer, em nos ajudar. Vejamos que em tempos de perigo podemos nos refugiar nele. Este salmo nos leva exatamente isto, a refugiar no Senhor. Assim, amados, este primeiro ponto nosso aqui nos sugere uma pergunta: por que podemos descansar? Então, segundo, porque Deus está em nosso meio. Se alguém te perguntar, ou falar, pai, mãe, irmão, amigo, por que podemos descansar? Então, é nosso segundo tema aqui. Porque Deus está em nosso meio, como está no verso 5 do Salmo 46. Veja que, quando nós olhamos para a Trindade, Jesus está no meio, né? Então, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, está no meio, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde Jesus está? No meio. E no meio está o plano de Deus para a salvação do homem. Está a cura, está a busca, o resgate, está no meio, não na periferia, está no meio. Quando Jesus esteve na terra, em seu ministério, chamava os marginalizados da periferia para o meio. Lembra lá o caso do homem da mão ressequida? Jesus disse o quê? Venha para o meio. E ele foi. Quando o cego Bartimeu clamava, sentado à margem do caminho, Jesus disse, deixa que ele venha a mim. E ele foi para o meio da multidão, onde estava Jesus, e ali ele foi restaurado a visão. E Jesus, inclusive, prometeu que onde estivesse 2 ou 3 ali reunidos, que ali ele estaria no meio deles. Quando nós estamos reunidos, Jesus está ou estará em nosso meio. Quando Jesus foi crucificado, estava também colocado no meio entre 2 ladrões. Agora vejamos que, depois de sua ressurreição, ele enviou o Espírito Santo, que nos concede o fruto do Espírito e o equilíbrio que nos faz viver no equilíbrio, tá? Ou seja, no meio. Então ele é o fruto do Espírito e o equilíbrio é o que nos faz viver aqui no meio. Então vejamos que não é bom estar de fora, não é bom estar arredio, mas que estejamos no meio, mais perto, um do outro, perto do Senhor Jesus. Então, se você, eu perguntaria, eu diria da seguinte forma, se você chegou aqui, nesta noite, neste momento, na margem, né, por fora de tudo, e fora de tudo, de todas as coisas, das oportunidades, Deus te chama para o meio. É no meio onde Ele se encontra. Ele te chama para o centro da sua vontade.
centro de adoração ou da adoração, centro das realizações ou o centro das conquistas. Nós queremos isto, nós buscamos isto a todo instante, em todo momento. Então, vamos estar no centro da vontade de Deus e buscando esta forma de vida, uma vida segura, uma vida sob a égide do Senhor, o nosso Deus. Terceiro e último, este salmo revela uma grande verdade sobre Deus. Quais são essa verdade, ou estas verdades sobre Deus? Vamos enumerar aqui. Primeiro, Deus faz o fraco ficar forte. Talvez você esteja aí cambaleando, esteja aí sem conseguir andar. Deus faz o fraco ficar forte. Mas também Deus faz o pobre ficar rico. Talvez você esteja aí nas pendências e nas dependências de tudo e de todos. Deus pode te dar uma libertação nesse aspecto financeiro ou de outras formas. Deus pode fazer isto. Também Deus faz o triste ficar alegre. Ultimamente eu tenho estado triste, mas já estou me alegrando. E Deus vai completar a alegria em minha vida através do seu Santo Espírito. Mas também, queridos, Deus faz o enfermo ficar curado. Você já vai em curas espirituais, né? Que muitas vezes o homem de Deus, a mulher de Deus, impõe a mão sobre o enfermo, ora, e ele fica curado. O apóstolo Tiago ele diz que a oração do justo pode muito em seu efeito. Então Deus faz o enfermo ficar curado. Ele faz o ignorante ficar sábio. Eu estava conversando ontem com a irmã Rosevete, lá na igreja, e falei da minha avó, que era analfabeta, né? De pai, mãe e parteira, e aprendeu a ler através da Bíblia, aquela Bíblia antiga, com aquela leitura difícil. Aprendeu a ler e se tornou uma sábia mulher em orar pelos outros e de pregar o Evangelho. Então Deus faz aqui grandes milagres. Faz o enfermo ficar curado, faz o ignorante ficar sábio, mas também faz o preso ser livre. Né? Muitas vezes, para ser preso, não precisamos estar atrás de uma grade. Às vezes somos presos dentro de nós mesmos, da nossa forma de viver, dos nossos contextos existenciais da vida, e ficamos perdidos, né? E precisamos de uma libertação, da qual Jesus fala lá no Evangelho de João 8, verso 30, 36 por aí. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o povo judeu ignorou aquela palavra e disse: mas nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos. E Jesus estava falando de uma outra escravidão da qual eles estavam sendo presos. E essa é uma liberdade que eles precisavam. Preso, faz o preso, né, ficar livre ou ser livre. Ele faz o amargo ficar doce, a partir da própria água, como Moisés fez no deserto, mas também pessoas amargas se tornarem pessoas dóceis e doces. Na igreja tem uma menina que o nome dela é Mel, né? A pequenininha lá, né? A menina encantadora, criancinha. E isso reflete bem aqui o que Deus pode fazer em nossa vida. Mas Ele faz também o pequeno virar grande, ou virar gigante. Lembra de Davi e o gigante Golias? Olha, tamanho não é documento. Deus faz o pequeno virar gigante. Faz o apático ficar fervoroso. Às vezes estamos sem força, sem vontade, sem alegria, sem querer cantar, sem um bocado de coisa, mas Deus faz uma mudança. Ele opera essa mudança em nós.
E quando isso acontece através do Espírito Santo, será algo tremendo na vida daquele que foi apático, que foi frívolo e que agora se tornou um fervoroso. Mas Deus, queridos, faz uma coisa interessante: o pecador ficar santo, ser transformado em um santo. Só Deus pode fazer isto. Ninguém pode. Não são declarações nossas, que agora eu vou declarar, fazer uma ata e declarar que fulano de tal agora é um santo. Não. Se não for o agir de Deus, o mover de Deus, não vai acontecer. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do mal, do pecado, da justiça e do juízo, e nos transforma em santos. Então veja que Deus também faz o atribulado ficar em paz. Eu não sei se você passou por algum momento de tribulação em sua vida, e depois você pôde, respirar tranquilo, aliviado, porque aquela pressão satânica, muitas vezes imposta pelo pecado, pelas solicitudes aí da vida, né? Deus fez você ficar em paz. E Deus faz o perdido encontrar direção. Então, muitas vezes nós estamos perdidos. Eu sei que você fala, eu tenho lá no meu celular um aplicativo chamado Waze, e tem lá outros, lá Maps, não sei quantos lá, né? Nós fomos uma vez lá para a Assunção, a gente não conhecia a estrada, tinha feito uma reserva lá em Foz do Iguaçu, não sabia onde era o lugar, e o nosso Gabriel colocou lá, direcionou direitinho, entre a direita, entre a esquerda, daqui a tantos metros e tal, e tal, e tal. Aí você consegue, né? O homem teve essa capacidade de criar esse equipamento, tá? Mas, amados, quando você está perdido, psicologicamente, espiritualmente, meu amigo, você perde o norte. Você perde a direção de tudo e de todas as coisas, e não tem Waze, não tem Maps, não tem nada e ninguém nesse mundo, senão Deus, para te dar a direção, ou fazer você encontrar o caminho certo. Então, Deus faz o perdido encontrar direção. E sabe o que Ele vai fazer mais? Ele vai fazer de você um vencedor. Ele vai mudar a sua história. O que nós precisamos é viver aqui o conteúdo deste salmo para nós hoje, e que foi útil, muito oportuno para a época do rei Ezequias, que viveu momentos difíceis, e o seu povo. E nós vivemos uma crise também existencial, política, social, enfim, em tudo. Eu costumo falar que aqui no Brasil nós vivemos numa fartura, onde farta tudo, né? Do emprego, a segurança, a moradia, saúde, direcionamento, como diz o pessoal lá do interiorzão, farta tudo. E nós vivemos na dependência de Deus. Na dependência de Deus. E queremos, para encerrar, queremos destacar aqui neste Salmo 43, 3 pontos salientes para serem guardados em nossa mente e também em nosso coração, para termos essa segurança. Primeiro, ele faz cessar as guerras. É o que o salmista diz aqui. E quando o salmista diz isto, que ele faz cessar as guerras, ou seja, por isso, Deus é o Deus da paz. Às vezes estamos em guerras, né? A guerra não é só lá no Vietnã, não é só lá no mundo árabe, no mundo muçulmano. Tem guerra dentro de casa, nós passamos por isso e sabemos o que é guerra em casa. E é terrível, irmãos. Tira a paz da mente, do coração e deixa a gente desnorteado, é terrível.
E a Bíblia diz aqui que Deus faz cessar as guerras. Por isso ele é o Deus da paz. Mas também o segundo ponto aqui saliente é que ele quebra o arco e corta a lança. Por isso o salmista diz que ele é o Deus da vitória. E para concluir, fechar aqui, o nosso terceiro ponto saliente aqui da conclusão é que Deus queima os carros no fogo. Ou seja, Deus é o Deus do fogo. Ele é o Todo-Poderoso. Agindo Deus, diz o profeta, quem o impedirá? Se você buscar a Deus, quem vai te impedir de ser vitorioso, de ter uma história mudada, de ter uma vida transformada e de ter uma vida bem direcionada e próspera? Deus é capaz de fazer tudo isso por você, por nós, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pela nossa nação e pelo mundo afora. Como ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. E a pastora vai orar, mesmo daí, ela vai orar a Deus nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos por essa noite, pelo dia que Tu nos concedeste também, Senhor, por esse Salmo 46, em que Tu revelas um pouco da Tua essência, que Tu és aquele que nos refugia, és a nossa fortaleza e és o nosso socorro. Amém, e ainda Jesus. Diz, sempre presente. Aleluia, Jesus. Nas tribulações. Glória a Deus. Portanto, Senhor, a Tua presença é constante conosco em tempos de paz e em tempos de guerra. Amém, Jesus. E sabemos que o Teu agir vem sobre nós para nos trazer a vitória, Senhor, reconhecendo que Tu és tudo para nós. Aleluia, Jesus. Tu és a nossa força, Tu és a nossa essência, a razão de ser, de agir e para onde nós nos movemos e em quem nós nos movemos. Amém, Senhor. Vem, Senhor, socorrer a cada um que está aí, conectado conosco, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, de força, de poder, de transformação, Senhor. Abençoa cada um, vindo, Senhor, ao encontro de suas necessidades, apaziguando os ânimos, ó Deus, e dando a palavra de sabedoria, Pai. Fica conosco, Pai, nessa noite, fica conosco sempre, Senhor, como promete a Tua palavra. Nós abrimos a nossa casa, o nosso coração, para a Tua morada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. E aqui, querido, chegamos ao final da nossa ministração, do nosso culto em seu lar, agradecendo aqui a sua presença conosco, os seus likes aí, as suas mensagens aí digitadas de autoestima, de cumprimento, de saudação. Nós louvamos a Deus pela sua vida, tá? Não esquecendo que sexta-feira teremos o nosso culto de oração. Estejamos aqui, estaremos aqui também ministrando a palavra e convidamos você a estar conosco e também que você possa compartilhar, para que outros também, em momentos de dificuldade, tenha uma palavra de consolação, de autoestima e uma palavra de refrigério, ok? Domingo, às 19h30, iniciaremos o nosso culto presencial lá no templo, em nossa igreja, na Rua Espírito Santo, e às 20 horas começa o culto em seu lar, pelo Facebook e logo após pelo YouTube. Tá? Aí você entra lá no YouTube, você assina lá em nosso canal, aciona o sininho, dá um like
e a gente continuar fazendo aqui a obra de Deus, tá bom? E aqui fica o meu beijo para você, o meu aperto de mão e o meu abraço bem apertado e carinhoso para todos aí. E a pastora vai dar a sua saudação. Beijo para todos vocês, uma excelente noite, fiquem com Deus, fiquem na paz. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: que a bondade infinita do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém e graças a Deus. E que Deus te abençoe e até sexta-feira, em nome de Jesus.